Olá a todos os educadores, como vocês já me conhecem, eu sou a PEC dos anos iniciais, Elaine Joia. Sejam bem-vindos para mais uma formação. Hoje daremos continuidade à quarta parte do Aprender Juntos e nosso tema será os caminhos para uma leitura fluente. Vamos refletir com Paulo Freire, que é considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial. Uma das suas citações é esta: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Nenhuma leitura é igual, pois mesmo lendo um livro mais de uma vez, o entendimento será ampliado, modificado. O Aprender Juntos é destinado à recuperação, ao reforço e aprofundamento das aprendizagens dos estudantes dos terceiros aos sextos anos, e o foco é o desenvolvimento das habilidades fundamentais. Vamos resgatar e retomar com vocês a importância da leitura no decorrer do processo de desenvolvimento dos estudantes, pois sabemos que desde a aquisição do sistema de escrita, precisamos sempre equilibrar atividades de escrita e leitura, pois a criança precisa ser trabalhada com alfabetização e com multiletramento. Para os estudantes que já se encontram alfabéticos, se faz necessário se debruçar nos problemas de produção de texto. Lembrando que a leitura será contemplada no projeto, pois temos a leitura pelo professor, a leitura compartilhada. Somente após essas tratativas anteriores, vamos focar nas questões da leitura fluente. Então, vocês percebem que o foco do Aprender Juntos é a leitura em todos os níveis de conhecimento. Nossa sugestão é que a escola propicie um dia diferente com componente curricular de língua portuguesa. Em matemática, precisamos ter clareza que quando falamos de letramento matemático, o essencial é trabalhar com a unidade temática números, pois os estudantes precisam aprender a consolidar o sistema de numeração decimal e também saber resolver situações-problema envolvendo os campos conceituais, tanto o aditivo quanto o multiplicativo, haja vista que os resultados da plataforma CAED, bem como da sondagem de escrita numérica, apontam a necessidade de retomarmos esta unidade. Sugerimos também que seja trabalhado um dia diferente com matemática e que haja uma alternância, uma semana língua portuguesa e na outra matemática. Já falamos sobre a importância de se trabalhar com os materiais oficiais da SEDUC. Temos o currículo em ação, que traz as habilidades sendo trabalhado em espiral e não podemos deixá-lo de lado. Temos o Aprender Sempre, que é nosso material de apoio. Ambos são pautados na BNCC e no currículo paulista. Nossa proposta é ampliar o seu olhar. Um dia diferente requer que seja um dia planejado, com atividades diversificadas e lúdicas, porém com muita intencionalidade pedagógica. A nossa sugestão é que haja no planejamento um dia por mês focado na leitura. Aqui temos o exemplo da Escola Vila Marquesa, que utilizou os espaços externos para esse dia diferente. E que um dia por mês hajam atividades voltadas para a matemática. Temos aí como sugestão a rotação por estações ou jogos, como, por exemplo, a Escola Olinda Furtado, que utilizou os espaços externos também para um jogo de percurso gigante. Lembrando que as metodologias ativas não são atividades envolvendo somente a tecnologia. Vocês também poderão utilizar o acervo da curadoria do Aprender Juntos de Matemática, para que vocês possam estudar e escolher quais são as melhores atividades para a aprendizagem dos estudantes. Esses são os conhecimentos fundamentais para que os estudantes possam prosseguir nos seus estudos. Hoje a nossa formação irá priorizar a reflexão sobre o desenvolvimento da compreensão e da fluência leitora para não deixarmos nenhum estudante para trás. Trazemos como objetivos promover a compreensão da competência de leitura, habilidades e estratégias e compreender a importância da avaliação da fluência leitora como instrumento para a organização das práticas voltada ao desenvolvimento da fluência leitora em sala de aula. Leitura, da compreensão à fluência. Um leitor fluente é aquele que compreende o que lê
E a compreensão passa pelo entendimento do texto e também dos seus usos. Passa também pela capacidade de entender o que está sendo dito e também do que não está sendo dito. É o famoso ler nas entrelinhas. Um bom leitor não é só aquele que lê conteúdos em diversos gêneros e seus portadores e os compartilha, mas sim aquele que desconfia do texto, que estabelece relações, que reconhece algumas características do que está lendo, que analisa, que pensa e tira conclusões. Para falarmos de leitura, vamos falar um pouquinho do ensino da língua escrita e de suas dimensões. Temos a dimensão linguística, que é ligada à decodificação, que é apenas um dos processos que utilizamos quando lemos, mas pode, segundo Bakhtin, ser tratada como situação de encontro e interação. Isso vai depender da nossa concepção. Temos a dimensão sociocultural, isto é, o fato de ler e escrever só fazem sentido em universo contextualizados e em fase de propósitos sociais. Por exemplo, ler para executar uma receita culinária, escrever uma lista de compras para garantir de memória ou até mandar uma mensagem. Temos a dimensão cognitiva. Piaget nos ensinou a reconhecer a criança ativa que, no desejo de compreender o mundo, ela busca informações, ela cria hipóteses, ela antecipa resultados, ela testa concepções, enfrenta conflitos e reconstrói o conhecimento. Temos a dimensão pedagógica. Segundo Delia Lerner, o desafio da escola é criar um ambiente alfabetizador e uma comunidade de leitores. Poderíamos nos questionar: o que ensinar quando educamos o estudante a ler e escrever? Para que ou para quem ler e escrever? Como se aprende a ler e escrever? Como se ensina a ler e escrever? Ficaríamos debatendo horas sobre essas questões que são tão importantes para o entendimento do ensino da língua escrita. Mas é fundamental para esta análise entendermos as concepções da língua escrita, para falarmos de leitura e também de suas implicações pedagógicas. De fato, quando a língua é tomada como um código, prevalece a ênfase na decodificação. Vocês se lembram da cartilha Caminho Suave, de muitas folhinhas da internet que trabalham com as famílias silábicas, o que também justifica a ênfase na caligrafia. Lembrando que o único lugar que a letra cursiva é utilizada é na escola. Claro que sabemos que ela deve ser apresentada, mas não cobrada na alfabetização, como era nessa concepção. E também na ortografia. Ela não era voltada para a reflexão da língua, mas tínhamos que escrever várias vezes a palavra de forma correta. A leitura era a decodificação de textos escritos. O professor cobrava o que o autor quis dizer, o que significa essa passagem do texto. Como se para cada questão houvesse uma única resposta possível e pré-determinada. O ensino da aprendizagem da leitura era um treinamento para a decodificação fonética, visando a fluência oral. Existia um processo de exclusão do leitor. Esta concepção era a concepção monológica, ou seja, tradicional. As consequências nós já conhecemos, são dificuldades da aprendizagem, prejuízo de leitura, fracasso escolar, estudante copista e o analfabetismo funcional. Nesta concepção traz a ideia que a língua é uma expressão das ideias. A leitura é uma compreensão de um texto escrito, garantindo a apreensão estrita de seu significado. É bonito, mas é enganoso. O problema está na concepção, texto para a cabeça. Não há discussão do texto. O que o autor quis dizer? Você tem que entender o autor, o que ele quis dizer e não saber se concorda ou discorda. A leitura não permite a ação do sujeito e também do seu posicionamento. Por exemplo, a casa era grande com uma porta e 2 janelas. Como era a casa, o estudante precisa responder para saber se leu e compreendeu. É somente uma verificação de leitura e ele não poderá nem escrever com as próprias palavras. O ensino e aprendizagem da leitura é uma captação automatizada de significados literais. A segunda concepção, que ela é reducionista, também tradicional.
O foco é na fluência oral e nas questões explícitas. Neste caso, a leitura na escola é obrigatória. Quantos de nós não tivemos que ler livros obrigados e responder fichas de leitura? Será que esta prática nos fez gostar de ler? Na nossa época, tínhamos aulas voltadas para as modalidades de leitura? Será que esta prática acontece nas escolas? Será que nossas crianças gostam de ler? Uma realidade diversa acontece quando a escrita respeita as concepções de Bakhtin, que é tratada como uma situação de encontro e interação. Há uma comunicação e um diálogo entre o autor e o leitor. Neste caso, a leitura é um processo comunicativo constituído pela relação dialógica a partir da reconstrução de sentidos e significados. O ensino-aprendizagem da leitura é um desenvolvimento de competências de compreensão e interpretação para a reconstrução de sentidos em um dado contexto. A leitura vai além da interpretação. Ela passa por um processo de elaboração mental, pela antecipação, pela inferência, pelas estratégias de compreensão e interpretação. Por isso é muito importante, quando se lê uma obra, explorar o motivo da escolha do livro, apresentar o contexto de produção, o nome do autor, o título, o portador, o gênero, a editora, trazer informações complementares, como ilustrador, ler partes da introdução, partilhar informações se for uma coleção, utilizar estratégia de antecipação do nome do livro. Essa terceira concepção é a que iremos focar, é a dialógica. Por isso, a leitura é uma competência a ser ensinada na escola, através das habilidades, e este é o principal desafio que temos, de formar praticantes da leitura e da escrita, e não apenas sujeitos que possam decifrar o sistema de escrita. Por isso, é muito importante se trabalhar com os multiletramentos, ou seja, com as multiplicidades de linguagem, pois temos a visual, a verbal, a sonora, a espacial e de outras culturas. As práticas contemporâneas de linguagem envolvem práticas letradas que fazem uso de diferentes mídias, diversas linguagens e, consequentemente, incluindo aquelas que circulam nas mais variadas culturas presentes na sala de aula, para além da cultura valorizada tradicionalmente considerada pela escola. Precisamos ter um trabalho pautado em uma educação para o século XXI. E isso só será possível se trabalharmos com as modalidades organizativas, que, segundo Lerner, podem ser desenvolvidas pelos projetos e sequências didáticas, que são contemplados já nos materiais da SEDUC e também nas sugestões enviadas pela diretoria. Geralmente são ligados à função social. Temos também as atividades independentes, que são atividades não planejadas, mas que fazem sentido em determinado momento, pois a rotina, como sabemos, ela é flexível. Vocês se lembram que no início da pandemia precisamos trabalhar com a Covid-19. E por fim, temos as atividades permanentes, que precisam ser trabalhadas com as modalidades de leitura como a leitura em voz alta por você, professor, que é um leitor mais experiente e também um modelizador do comportamento leitor, que precisa fazer parte da rotina todos os dias. Temos a leitura compartilhada ou colaborativa, que deve ser contemplada uma vez por semana, pois iremos trabalhar com as estratégias de leitura. A leitura de textos conhecidos de cor, que fazem parte da rotina dos estudantes não alfabéticos. Temos a leitura de escolha pessoal, que deve ser contemplada na nossa prática, pois os estudantes precisam ter um momento de leitura por prazer. Hoje também iremos ampliar o olhar de vocês, educadores, em relação à leitura, envolvendo a leitura de textos dramáticos, focada em estudantes no nível adequado e avançado, e teremos uma modelização disponibilizada por uma unidade escolar da nossa diretoria. Agora passo a palavra para a PEC Daniele.
Olá a todos, obrigada Elaine. Após toda essa fundamentação sobre a leitura fluente e outros aspectos que você trouxe, agora falaremos sobre o papel da avaliação da fluência leitora, que é importantíssima no processo de ensino-aprendizagem. No ano passado nós tivemos testes visando saber como os estudantes estão em sua fluência leitora e este ano teremos novamente. Este teste é voltado para os segundos, terceiros e sextos anos na rede estadual e apenas para os segundos anos, também para a rede municipal. Aprofundaremos um pouco mais sobre ele no decorrer desta apresentação, refletindo do porquê deste teste e o que ele impacta no nosso trabalho. Vamos explorar e observar agora a imagem de algumas crianças em relação à leitura. Pensando nas concepções que a Elaine trouxe anteriormente, qual das três será que estão por trás dessas evidências? A monológica, reducionista ou a dialógica? Certamente vocês responderam a dialógica, pois observando as imagens, nós notamos que essas crianças estão interagindo, rindo, provavelmente se divertindo com algo que leram. Na segunda, comentam a mesma obra, há interação entre o locutor, que é o emissor, o livro, e interlocutor, o ouvinte ou quem lê, em torno de uma mensagem a ser transmitida e compreendida. Notamos então que essa leitura ela parece ser prazerosa, de descobertas, e esse é o movimento que esperamos estar acontecendo em nossas escolas. Após esta observação, a seguir, nós veremos um vídeo de uma menina aprendendo a andar de bicicleta e faremos uma analogia com o aprendizado da leitura. Afinal, o que é a fluência leitora? Então, pensando nessa formação integral do cidadão, vemos a importância de uma educação de qualidade, onde lemos e compreendemos o que estamos lendo, e indo além, fazendo inferências, tendo a postura crítica frente ao que se lê. E aqui entra a fluência leitora. Nós sabemos que a leitura é uma atividade muito complexa, pois ela envolve um conjunto de habilidades que o leitor precisa associar tudo isso simultaneamente enquanto lê. O leitor fluente ele precisa ser capaz de decifrar aquilo que lê, ao mesmo tempo que precisa atribuir sentido para aquilo que está lendo. E nesse processo está envolvido a velocidade, que é ler em determinado tempo, a precisão, que é ler corretamente, e a prosódia, que é ler com entonação, observando a pontuação, a acentuação, pausando quando necessário. Então, a fluência leitora, ela passa por esses 3 pontos. Ela também passa pela decodificação, mas ela é diferente da decodificação, que é um dos primeiros dos seus estágios. Nós sabemos que a nossa língua é riquíssima e complexa também, porque quando falamos uma palavra, ela pode ter diversos significados dependendo do seu contexto. Quando eu falo para vocês a palavra pé, vocês podem atribuir que significado para ela, dependendo dos diversos contextos que ela pode estar inserida. Um pé pra lá, outro pra cá, um pé pra lá, outro pra cá, um pé pra lá, outro pra cá, um pé...
Acordei com o pé esquerdo, calcei meu pé de pato, chutei o pé da cama, botei o pé na estrada, deu um pé de vento, caiu um pé d'água, enfiei o pé na lama, perdi o pé de apoio, agarrei num pé de planta, despenquei com o pé descalço, tomei pé da situação, tava tudo em pé de guerra, tudo em pé de guerra, tava tudo em pé de guerra. Acabamos de ver o vídeo da dupla palavra cantada que traz diversos contextos e significados para a palavra pé. Ora é o pé do corpo humano, pé de moleque que é um doce, pé de vento, algo sem pé nem cabeça. Essa multiplicidade de significados que uma palavra pode apresentar mediante ao contexto na qual está inserida, damos o nome de polissemia. Percebe-se a importância dos momentos de leitura na escola, das rodas de conversa após a leitura do professor como modelizador mais experiente, pois são nesses momentos, dentre outros, que as crianças ampliam seu vocabulário, compreendem que, dependendo do contexto, as palavras podem ter diversos significados, além de, lógico, aprimorar sua capacidade interpretativa, além de proporcionar ao leitor um conhecimento amplo e diversificado sobre vários assuntos. Ler desenvolve a criatividade, a imaginação, a comunicação, o senso crítico e amplia também a habilidade na escrita. Mas afinal, por que avaliar a fluência leitura? Quando falamos na BNCC, especificamente do componente de língua portuguesa, ela propõe-nos trabalhar com 4 grandes eixos e que eles sejam desenvolvidos, que são a análise linguística e semiótica, que traz a alfabetização até o 2º ano, leitura e escuta, a oralidade e a produção textual. Mas as avaliações externas que tínhamos até o ano passado, elas estavam mais focadas apenas nos eixos da análise linguística, semiótica, que perpassa pela alfabetização, e a produção textual. Não que a criança, neste momento, não leria um texto, mas não seria a leitura alta, a leitura com oralidade para que o outro escutasse. Então, este é mais um instrumento avaliativo que visa perceber como estão nossas crianças para a partir daí podermos ter ações para que eles avancem, envolvendo o eixo da leitura, escuta e a oralidade. Na avaliação da fluência leitora, o estudante precisava ler algumas palavras, pseudopalavras, que são aquelas palavras que não existem, mas que o leitor fluente consegue lê-las, como por exemplo, boteja, larena, sapoto, e também um texto, que era de nível 1 para os estudantes de 2º ano e de nível 2 para os estudantes do 3º e 6º anos. Após essa leitura que o estudante realizava, ele era atribuído a um perfil. Então, são 3 perfis que traz a avaliação da fluência leitora: o pré-leitor, o leitor iniciante e o leitor fluente. O estudante que se encaixa no pré-leitor, ele tem como característica, ele não conseguiu realizar uma leitura de forma autônoma, uma leitura oral, mesmo que ainda de palavras isoladas. E dentre este perfil do pré-leitor, se encontram outros 6 subníveis, que aqui neste momento eu não vou trazê-los, mas vocês terão acesso depois para conhecimento, para estudá-los na pauta comentada. Se relacionarmos os perfis leitores às hipóteses de escrita, aqui no pré-leitor se encontram aqueles estudantes que ainda não estão alfabéticos, que seria lá do pré-silábico até o silábico alfabético. Já o perfil do leitor iniciante, neste perfil encontram-se aqueles estudantes que leiam de forma pausada, que leem de forma silabada. Neste perfil se encontram aqueles estudantes que acabaram de se tornarem alfabéticos. Já no leitor fluente, se encontram aqueles estudantes que estão alfabéticos ortográficos, aqueles que já venceram os desafios relacionados à decodificação das palavras e, por isso, eles já leem de forma automática, fazendo inferências, com prosódia e leem de forma mais assertiva. Deixamos agora aqui os dados da avaliação da fluência leitora em 2021 da nossa Diretoria de Ensino de Mauá, para vocês observarem, se atentarem, mas deixamos como sugestão para vocês, no momento aí na escola, se debruçarem, observarem os dados da escola de vocês. Após termos esses dados em mãos, esses dados quantitativos, nós podemos nos perguntar o que fazer agora com os resultados da fluência leitora.
Mas nós compreendemos que a avaliação ela não deve ser considerada um fim, a finalidade de uma nota, algo a ser observado só lá no final do bimestre, pois nós compreendemos que a avaliação ela é um processo, é para compreendermos o que os nossos estudantes já sabem e a partir daí pensarmos no que fazer para que eles avancem. Então, para que ocorra o desenvolvimento da fluência leitura, a oral semântica, onde o estudante lê e compreende aquilo que está lendo, isso demanda práticas organizadas a partir de contextos que tenham significados para os estudantes, necessita de atividades de leitura incorporadas à rotina, como a leitura inicial, compartilhada, leitura de escolha pessoal. O professor precisa preparar materiais, dá tempo para sua exploração, em sala de leitura, biblioteca, por meio de livros disponibilizados, que se tenha situações contextualizadas que façam o uso da leitura, como, por exemplo, ler uma cantiga, organizar um sarau, um telejornal, ter uma gravação com um fim específico. Exige um modelo de leitor, que é o leitor mais experiente, que pode ser o professor de qualquer área. Criar desafios que permitam explorar ficção ou realidade, valorizar o avanço dos estudantes, precisa também do engajamento de todos na escola, uma cultura de leitores. Para o estudante que se encontra no nível pré-leitor, o trabalho deve ser voltado para a leitura de textos curtos, que possibilita que o estudante conheça os de memória, como, por exemplo, poemas, parlendas, trava-línguas. Para as crianças, apresentando o texto escrito, onde ele pode apontar as palavras do texto à medida em que ele lê. E isso permite o ajuste da palavra ao ritmo, à melodia. Esse recurso possibilita ao leitor iniciante deduzir, inferir o que está escrito em cada segmento do verso. Também a leitura em voz alta realizada pelo professor, pois o professor é um leitor mais experiente e neste momento o estudante ele vai se repertoriar, vai conhecer diversos gêneros, vai ter exemplo de procedimentos, como aspectos prosódicos, que envolvem entonação. Também a leitura por ordenação da parte de texto que se conhece de memória, que é aquilo que nós conhecemos bem, que é quando a criança conhece uma parlenda, já tem ela de memória, e aí nós cortamos os versos em tiras para que eles ordenem essa parlenda, pensando que letra inicia, que letra termina, e assim o professor consegue fazendo intervenções pontuais para que o estudante avance em seus conhecimentos. Para os estudantes que se encontram no perfil leitor iniciante, como o trabalho deve ser voltado para que eles avancem. Então, novamente, a leitura em voz alta feita pelo professor, considerando o leitor mais experiente, que vai modelizar diversas coisas. A leitura em voz alta realizada pelos estudantes, em situações que façam sentido para os estudantes, como, por exemplo, ler em uma comemoração, quando a escola tem um hino, fazer essa apresentação no hino, ler textos em sarau literários, dentre outros exemplos. Temos também a gravação de uma leitura deste estudante, que depois ele pode ouvir como ele leu, se referindo aos aspectos prosódicos, que ele precisa fazer para avançar. Também a leitura por ordenação de partes de textos, agora com um grau de dificuldade maior, onde o estudante conheça esse texto, mas não saiba decor, de forma decorada, pois aí ele novamente poderá organizar as partes desse texto. Para os estudantes que se encontram no perfil do leitor fluente, mesmo que eles já estão mais avançados, o trabalho com a leitura deve ser trazido também para este perfil, com a leitura de textos compartilhada, colaborativa de diversos gêneros, a leitura por ordenação de parte de textos desconhecidos, agora pensando na coesão e coerência, onde o professor dá um texto fatiado para esses estudantes e ele vai ordenar como começa esse texto, como seria o desenvolvimento, o final, agora se atentando aos aspectos de coesão e coerência, como já citados. Situações significativas do uso da leitura, então novamente sarau, telejornal, apresentações especiais, dramatizações, gravar a leitura do estudante, pois ele ainda tem aspectos, habilidades também que precisam ser desenvolvidas, e aí depois ele vai refletir sobre aquela leitura, aspectos de leitura de si, do outro. Agora nós veremos uma boa prática de leitura da Escola Estadual Professora Marli Raia Reis, uma escola do Programa do Ensino Integral, onde a professora Elaine Sanches desenvolveu com seus estudantes do 4º ano, lá no ano de 2021, ano passado, estas atividades, pois ela tinha um grupo de estudantes que abrangiam os 3 perfis, o pré-leitor, o leitor iniciante e o leitor fluente. E ela traz atividades onde eles precisam pôr em jogo tudo o que eles sabem e também tem problemas a resolver e decisões a tomar.
e assim eles acabam avançando. Vamos observar como foi desenvolvida essa prática pela professora? A cola. Todos os alunos sentados. Dia de prova. Um dia que você pegou tarde. Não foi eu que fiz, não. Foi a Maria Luísa. Mas onde? Espera, a Maria Luísa vai pôr. Entra o professor. Bom dia, aluno. Maria Luísa se levanta e abraça o professor, colando um papel nas costas dele. Bom dia, Maria Luísa. Que abraço é esse? Hoje não é seu aniversário, professor? Não, que ideia. Meu aniversário é no mês que vem. Então fica um abraço aí, me desculpe. Está bem, mas vamos às provas. As questões já estão aqui, é só responder. Eu disse o que ia querer. É uma questão de memória, atenção a estudo. À medida que o professor vai passando, os alunos tentam ler nas costas dele. O senhor não para quieto, professor. O quê? Nada. Assim não é possível. O que não é possível? Essa questão. Eu disse para vocês estudarem. Vamos esperar dar calor. Maria Luísa se levanta e fecha todas as janelas. Os alunos estão todos parados. Está um frio. Entra a diretora. Quem te pintou foi uma velhinha que aqui passou. No tempo da era fazia poeira. Puxa a gata na ponta da orelha. Agora só pode ser jogueiro. Quem te pintou foi a velhinha que aqui passou. No tempo da era fazia poeira. Puxa a gata na ponta da orelha. Até que fim. Nicolas e João. Agora, a Pro vai ler para vocês esse texto do Carnotauro, que foi o dinossauro escolhido por vocês, certo? Então, a professora vai dar uma lida para vocês ouvirem aqui o que está escrito. Introdução. Vamos prestar atenção no texto, ó. O Carnotauro era um dinossauro carnívoro que pertencia à família dos saurisquianos, dinossauros com bacia semelhante à dos sáurios. Isso que a Pro leu é daqui até aqui, ó. Até aqui, tá bom? Agora, eu queria que você, Nicolas, dissesse pra Pro aqui aonde tá escrito a palavra patas. Você consegue achar onde tá escrito patas? Vamos ver se tá aqui. Aonde você fala? Põe o dedinho de novo. Aqui, você acha que aqui tá escrito patas? Por que você acha que aqui tá escrito patas, Nicolas? Porque tem o P. Porque tem o P. Patas começa com P? Começa sim, patas começa com P. Você acertou, tá? Mas vamos pensar. Aqui também tem uma palavra que começa com P, não tem? E aí, onde está escrito patas? Aqui ou aqui? Você acha que é aqui, não é mais aqui? Por que você mudou? Fala pra Pro, por que você acha? Começa com P? Porque tem o P e o A. Porque tem o P e o A? Aonde está o P e o A? Aqui. E para fazer pá precisa de P e A? Precisa? Tá certinho. Vamos pensar então em outra dica. Patas. Você acha que termina com qual letrinha? Que letra é essa? S. S? Aqui, né? É aqui. Então, aonde começa patas? Mostra onde começa a palavra e onde acaba. E Põe o lápis assim, aonde começa e onde acaba. Vamos ver? Deixa eu ver. Tira a mãozinha, amor. Patas. Aqui, não é? João, você concorda com o Nicolas que aqui tá escrito patas? Sim, por causa que quando você fala patas, tem um som de S. Então, para mim, é patas. Isso mesmo, tá certinho, viu, Nicolas? Você acertou, parabéns. Aqui tá escrito patas, tá bom?
João, Que? aqui, ainda no texto do Carnotauro, a gente tem a parte que fala do comportamento do Carnotauro, certo? Quer que você diga pra mim, eu grifei 3 palavras, eu marquei com o marca-texto, tá? Então, eu marquei a palavra, aqui tá escrito, pequenos, provavelmente, perseguir. A Pro quer que você acha pra mim onde tá escrito a palavra provavelmente. Qual das 3? Qual é a palavra provavelmente? Você acha que é essa? Por quê, João? Por causa, eu sei que tem o P e aqui e tem essa letra, entendeu? Qual letra? Aqui, ó, o P e aqui. E, ó, perseguir. Ah, não, outra palavra aí que você falou. Tem o P e aqui e aqui. Então, claramente essa palavra. É provavelmente que a Pro procurou. Provavelmente. Tem aqui, ó. Então, claramente é aqui. E por que não pode ser essa provavelmente? Também pode ser a provavelmente. Também, provavelmente. Essa pode ser provavelmente? Não, essa é provavelmente. Por que essa que não pode ser a provavelmente? Por causa dela tem um S e tem um P no final, provavelmente. Ah, tem o T no final e essa aqui não tem T no final? Não. Ah, muito bem, aqui tá escrito provavelmente. Isso aí. Meninos, agora que vocês já estudaram bem o texto do Carnotauro, a Pro quer que vocês digam quais informações, o que vocês aprenderam sobre o Carnotauro para vocês contarem para nossa sala, tá? Então, qual foi o nome do dinossauro estudado? Carnotauro. E o que vocês aprenderam sobre ele? Eu aprendi que ele chega altura, vírgula, não. Ele podia altura 7,6 metros. A altura dele é 7,6? no Aonde quadrinho. que tá escrito isso? Aqui, ó. A altura aí? Aonde que tá escrito altura? Porque tem altura e comprimento. O comprimento, ele é 4,6 metros. Aonde tá escrito comprimento aqui? Aqui, ó. Aqui, Comprimento? ó. Não, aqui, ó. Comprimento. Nesse tá escrito comprimento aí, João, Não, você tá pondo o dedo. Não, aqui? Aqui, ó. Aprendi que ele, ó, assim, ele fez assim, ó. 144 até 605 milhões de anos atrás. Ele viveu meio Cretáceo, que viveu 144 e ele viveu na América. 144? Que número é esse, Nicolas? 604. Não, 605. Quanto? 605. Só tem um 6 e um 5. Como que lê? 25. Não, 6 e o 5. Vamos lá. Pra você saber, você precisa contar do 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 65 milhões de anos atrás. Isso Viveu no meio do mesmo. período Cretáceo. E aqui viveu na América do Sul. Na América do Sul? Onde está a América do Ele Sul? é um dinossauro. Aqui, ó. América do Sul. Agora você já falou bastante. Muito obrigada, João. De nada. Agora, Nicolas, qual outra informação? Do que ele se alimentava, Nicolas? De carne. Então ele era o quê? Carnívoro. Carnívoro. Acha pra onde tá dizendo que ele é carnívoro, Nicolas? Nossa. Carnívoro. Aonde que tá escrito carnívoro? Aí, você acha que é aí? Nossa. Eu vou lá O carnívoro. Para fazer o K, a gente faz assim com essa letra? Como que faz o K? K de Camila.
Igual a nossa Camila, ó. A Pro vai escrever o nome da Camila aqui pra você. Ai, não, Pro, Ó. vai bagunçar meu texto. Não, depois a Pro apaga, É. amor. Ó, aqui a professora Elaine escreveu Camila. Tá bom. Essa Camila ajuda você a achar o carnívoro? Sim. Aonde que tá escrito carnívoro? Então. Aqui? Começa com K? Começa assim, né, João? É, mas... Carnívoro. É. Mas aqui também tem uma palavra que começa com K. K, igual essa aqui. Qual das duas é carnívoro, Nicolas? Essa ou essa? É. Por que você acha que é essa e não é essa? Por que você acha que aqui é carnívoro e aqui não é carnívoro? A gente tem... Que tem o... Aonde? Aqui, Não, amor, mas a palavra começa aqui, ó. Aqui é outra palavrinha aqui, ó. Ah, ó, deixa pra eu falar. Tem duas palavras aqui. Numa tá escrito carnívoro e na outra tá escrito carnotauro. Aonde você acha que tá o carnívoro? Aí mesmo, né? Por quê? Carnívoro. Porque aqui tem o... E aqui tem o V. E o V é do quê? De qual parte? Vem de baixo. Carnívoro. E aqui tem... Aqui não tem o V e aqui tem o V? Porque aqui tem um O, o outro O. Aqui tem um O, não tem um outro. Ah, aqui tem um U, né? Aqui tá carnotauro. E aqui tá carnívoro. Muito bem. É aqui que tá carnívoro. Parabéns, tá bom? Sistematizando. Nota-se que a professora Elaine planejou com antecedência as atividades e intervenções. Pensou nas questões socioemocionais, da autoestima, pois propôs desafios onde os estudantes precisavam colocar em jogo tudo o que sabiam, mas de uma forma possível de ser resolvida, ampliando seus conhecimentos. Teve propósito comunicativo nas 3 situações. Sua aula foi desenvolvida através das metodologias ativas, a aprendizagem baseada em problemas e duplas produtivas. Para o perfil do estudante pré-leitor, a professora propôs a leitura de um texto científico a partir do interesse deles, onde realizaram a leitura por ajustes, com intervenções pontuais por parte dela e com um propósito comunicativo, como já dito, onde os estudantes trariam para os demais colegas o que aprenderam sobre o carnotauro. Para os estudantes que se encontravam no perfil leitor iniciante, a proposta foi ler um texto instrucional e a leitura da música da brincadeira, onde depois ensinaram a brincadeira aos demais e vimos no vídeo o momento do produto final, onde as crianças já estavam brincando. Para o leitor fluente, a proposta foi a apresentação de uma leitura dramática, onde os estudantes leram para os demais. Trazemos agora algumas sugestões para serem desenvolvidas nos ATPCs da escola. Primeira sugestão seria a oficina de leitura de textos de diversos gêneros para ampliar o olhar em relação às habilidades e às estratégias de leitura. Como segunda sugestão fica a oficina da leitura de textos dramáticos e discussão sobre as questões observadas. Lembrando que esta atividade, no momento a ser desenvolvida em sala de aula, é para os estudantes que se encontram nos níveis adequado e avançado. Trazemos agora nossas referências bibliográficas. Nosso muito obrigada a todos, equipe dos anos iniciais e recuperação e aprofundamento.